Então, babá, vamos com a primeira pergunta que chegou aqui pelo privado. Diga. A pergunta diz: Irumolé é superior a Orixá? Não, não é superior. Até porque, como comentei na introdução, a maioria dos irumolé, pelo menos que se conhecem aqui no Ocidente, também são orixás. É dizer, a maioria dos irumolé que ficaram bem cultuados e conhecidos aqui no Ocidente tiveram uma ou mais encarnações humanas. Então também são considerados orixá. Um exemplo muito gráfico, Xangô. Tá? Xangô, temos dois Xangô. Xangô Agilek Belorum, que é o irumolé, é o Xangô que habitava no mundo espiritual. E é aquele Xangô que veio como primordial, antes inclusive da humanidade ser criada. Tá? E logo temos o Alafin, o Lufiran, Alafin Oyo, tá? Telauco, que foi Alafin do Oyo. É um rei que se considerou uma encarnação do irumolé, porque ele tinha os atributos, as características, o jeito de ser e o poder do próprio irumolé. Então, esse é um exemplo muito gráfico, tangível, a nível histórico, inclusive, de que alguns irumolé também tiveram vida humana. Tá? Então, nesse caso, Xangô é irumolé, porém também é orixá. O Modu, que fala sobre isso, por exemplo, que diferencia os dois, porém fala que são a mesma coisa, é o Karanmeji. Tá? Onde se fala do Agilek Belorum, que é o rei do Orum, e Telauco Alafin Oyo, que é o rei que se tornou rei de Oyo e que foi considerado uma encarnação do irumolé. Muito bem. Tem uma pergunta aqui que chegou pela plataforma aqui. Diz: então, pode-se dizer que se orixás são aqueles que têm ori, a folha também tem? Sim, tudo tem ori, mas não ori de, é dizer, cabeça física. Obviamente uma folha não tem cabeça física, mas quando hablamos de ori, hablamos do conceito espiritual de ori. Ori, que é cabeça, está inteiramente relacionado a destino. E cada coisa criada tem sua função. Se tem função, tem destino. Entendeu? É por isso que no verso de Fá, exemplo, você vai consultar com o Babalago. O Babalago vai tirar um Odu para você. Logo de extrair a orientação desse Odu, ele vai aplicar alguns versículos que ele, em teoria, deveria saber. Tá? E pode te relatar a história. Logo de recitar aquele verso, vai te relatar a história. E, posteriormente, a história vai te dar as mensagens extraídas daquela história. E nessa história você pode ver de que tal Babalago consultou para a folha Odundum. Tal Babalago consultou para o Obi, para a mel, para a sal, para a pimenta, enfim. Tudo o que a gente conhece da natureza. Para muitos bichos, é muito comum achar versos de Fá que falam de muitos animais. Entendeu? Então, cada animal, cada folha, cada elemento que sai da natureza tem uma função. E se tem uma função, tem um poder espiritual e tem uma predestinação. Tá? Tão simples assim. É parte do destino da mel ser doce. Entendeu? Agora, quando vamos utilizar a mel, temos que saber esse tipo de informações. Esse tipo de... que tipo de energia a mel tem. Entendeu? E isso se acha dentro da liturgia e dentro da literatura sagrada do Ifá. Tá? Vamos utilizar a mel em que contexto? Que Odu fala isso? Qual é a história que tem por trás? Porque tem versos que falam que a vida da mel nunca é amarga. Mas também tem outros versos de Ifá que a mel não era próspera. Então ela sacrificou de uma forma específica para se tornar apreciada por todos. Tá? Muito raramente você conhece uma pessoa que não goste da mel. Entendeu? São contextos ambos positivos, porém diferentes. Tá? Então, todas as questões, todas as criações de Olodumare têm ori, têm uma funcionalidade. Mas não confunda ori com oriode, é dizer, a cabeça física. Tá? A cabeça física. Quando você vai fazer um sacrifício, você não pode pegar o ori de uma folha para colocar dentro do orixá. Agora, se você vai sacrificar um bicho, aí normalmente com o ori você apresenta, entendeu? É por quê? Porque é parte da predestinação daquele bicho servir como ebó. Tem muito a ver, entendeu? E ori é o único orixá que acompanha ao ser humano e aos sacrifícios a um mundo espiritual. É por isso que
não se joga fora o ori do bicho, tá? Mas eu não quero profundizar muito sobre isso porque aí estou dando material, tá? Estou dando muito material. Mas é importante sim entender isso, tá? Na hora de você sacrificar um galo, você tem que saber perfeitamente o que está fazendo, tá? Isso forma parte do treinamento do sacerdote, tá? Não é replicar atos que você já viu. Você tem que entender. No IFA nós basamos na compreensão, porque repetir até macaco repete, mas compreender o macaco não pode compreender. Isso é o que nos diferencia dos animais. O intelecto e a comunicação, entre outros fatores. Então, temos outra pergunta aqui, que diz, minha pergunta é, Ébora e Irmolé, ¿você pode dizer quais são iguales? Que eles são iguales, perdão. Qual seria a diferença? Obrigado. A pergunta foi Irmolé e Ébora. Aham. Nada a ver, isso sim, não tem nada, absolutamente nada a ver. Vejam, tem um ditado que diz, quando uma mentira se repete mais de 1000 vezes, ela vira verdade, certo? Tá? Assunto de Ébora, eu não sei de onde foi tirado, tá? Eu acho, já me falaram, alguns colegas, sacerdotes respeitados, me falaram de que tem um livro que muita gente leu, que menciona essa questão de Ébora ser aqueles homens que se tornaram heróis e tudo mais, tá? Eu sempre vou falar desde o que eu aprendi direto da terra de Urubá, tá? E direto da terra de Urubá, ninguém até o momento me falou que Ébora seria isso, tá? Ébora são espíritos da natureza, tá? Na cultura iorubá, acredita muito que dentro da floresta, dentro do bosque, tem várias classes de espíritos, tá? Seria algo assim como as culturas nórdicas têm da Europa, as culturas antigas da Europa também têm os elfos, os duendes, tudo mais, tá? Na cultura iorubá também tem. Uma das categorias desses espíritos chama-se de Ébora, tá? Ébora tem a categoria, tem a natureza de ser espíritos que tem uma natureza protetora, tá? Mas de jeito nenhum pode ser dizer de que Ébora seja uma divindade e muito menos ser comparado com um orixá. Até porque Ébora não tem assentamento, tá? Eles normalmente podem ser utilizados, podem, sim, podem, tá? Pode ser aplacados, podem. Mas Ébora é um espírito da natureza, um encantado, poderíamos dizer, que tem uma natureza, um caráter de proteger, ou de guerra, tá? Também tem Iguin, também tem outra classe de espírito, tá? Que habitam na floresta, mas tanto Iguin como Ébora não podem ser assimilados nem confundidos com divindade, não são divindades. Muy bien, vamos com uma pergunta que chegou aqui pelo privado, babá. Ébora, são homens divinizados? Voltando à resposta que acabei de dar, tá? Não são homens divinizados, tá? Homens divinizados podem ser orixá, tá? Mas Ébora são espíritos da floresta, tá? Como tem vários, por exemplo, Ébora, Iguin, Sikiti, que também passou por um processo de muita desinformação, vamos dizer assim, tá? Virou famoso, Virou famoso, tá? De dizer que Sikiti é Exu, até assentar um boneco de madeira cheio de prego e dizer que isso é Sikiti, então por aí vai, entendeu? Nada a ver, tá? São espíritos da floresta, que em alguns cultos se faz mais presentes e que muitos sacerdotes ou alguns sacerdotes, dependendo da especialidade e o culto dele, acostumam utilizar, tanto positivamente como negativamente. Mas o que não pode ser falado é que sejam divindades, nem orixá, nem Irumolé. São espíritos da floresta, são encantados. Aqui temos uma pergunta que diz, ¿se sabe aproximadamente quantos orixás se conhecem? Veja, a cultura iorubá, ¿es en español? Sí. Perdón. La cultura iorubá tiene la característica de no ser una cultura que posea, tradicionalmente hablando, escritura, ¿tá? La escritura fue introducida muy recientemente, ¿tá? ¿Qué acontece? Se le tuvo que dar una forma a la ortografía y al idioma yorubá para poder introducir la escritura y la gramática dentro de la propia cultura. Y eso fue hecho por los cristianos que intentaban alfabetizar al pueblo yorubá para que consigan leer la Biblia y poder cristianizarlos, ¿tá?
Entonces, esa cuestión de cómo contabilizar dentro del culto de Orishá siempre es un tanto exquisito hablar de eso, ¿tá? Porque una cultura que no tiene escritura no le va a dar el debido valor a hacer registros o a contabilizar las cosas. Por ejemplo, en las consultas tradicionales dentro del IYG se pide el nombre de la madre para justamente individualizar a esa persona, pero no se pide la fecha de nacimiento. ¿Por qué? Por una simple razón. Hasta el día de hoy, si vos vas a la tierra Yorubá y hablas con ancianos, ni ellos saben cuántos años tienen, porque es muy común encontrarse personas que no tienen ni siquiera documento de identidad. O sea, la cuestión de registro y de contabilización dentro de la cultura es algo moderno, ¿tá? Ahora, existe. Y se habla siempre de 200 zoom, 400 zoom, pero dentro de la simbología espiritual de la cultura Yorubá, esos números tienen mucho que ver con infinito, ¿tá? Entonces, a ciencia cierta, nadie sabe cuántos orishas todavía están vivos, ¿tá? Lo que sí les puedo decir es de que es un mito, ¿tá? De que orishas que hoy están vivos en América ya están muertos en la cultura Yorubá. Eso es un mito, eso puede ser comprobable, ¿tá? Es solamente tomarse un avión, ir, averiguar y llegar a esos lugares indicados donde todos los orishas que llegaron a través de la esclavitud a América todavía continúan vivos y muy vivos allá en la tierra de Yorubá, ¿tá? Pero no se sabe a ciencia cierta un número, ¿tá? Muchos hablan de 400 y pico, otros 800 y pico. La realidad de cuántos orishas es muy difícil. Yo creo que nunca se va a llegar a saber. ¿Por qué? Porque existen muchísimos orishas que son intrafamiliares. Es decir, existen solo en aquel templo, en aquella familia, y no los vas a encontrar ni en ninguna otra ciudad, en ningún otro pueblo. Como existen orishas que son más cultuados en ciertas ciudades, pero no existen en otras. Como sí existen orishas que son populares en toda la tierra de Yorubá, como el ejemplo de Ifa, Eshu, Obatala, Shango, Egungun, ¿tá? Entonces nadie va a poder saber a ciencia cierta cuántos orishas existen. Entonces son muchísimos, centenares. Bien, acá tenemos otra pregunta en español que se puede entrelazar con dos preguntas que hay acá. Sí. ¿Tá? Una dice, ¿los irumolés fueron creados para cumplir funciones específicas? Los irumolés, sí. Los irumolés son creados con funciones específicas, son primordiales. Se podría definir que los irumolés serían emanaciones del propio Lotumare, ¿tá? Forman parte intrínseca del propio Lotumare, ¿tá? Para entender ese concepto, que puede ser un poco complejo, tenés que imaginarte que la creación y el creador, que es uno solo para nosotros, sería un cuerpo humano, es un sistema, ¿verdad? Y cada órgano vital es un irumolé. Entonces, el corazón es el corazón. De repente no tiene mucho que ver con el hígado, la función que tiene el hígado, pero están interligados. ¿Tá? Y un cuerpo sin corazón deja de funcionar. Ahora, si el corazón está sano, pero el hígado sufre una falla, también no funciona adecuadamente. Bueno, la creación, el universo todo funciona así, como un cuerpo humano. La naturaleza se basa en sistemas. Y la propia creación es un sistema más. Un sistema extremadamente complejo que es lo que conocemos como naturaleza. Y los irumolés son espíritus, emanaciones de Olodumare, con la función de controlar esos diferentes aspectos para que la creación se mantenga viva y funcional. ¿Tá? Perfecto, a eso le podemos contestar entonces ahí a Ogundamon, Sí. que puso, no, los irumolés tienen muchas funciones. Por ejemplo, Shu tiene muchas funciones. Sí, es verdad. Exactamente. Tienen muchas funciones, exactamente. ¿Tá? En el caso de Shu, por ejemplo, es un irumolé extremadamente complejo. Tiene tantas funciones que todavía no descubrimos cuántas funciones tiene Shu. ¿Tá? Y eso puede ocurrir con los demás irumolé. ¿Tá? Ahora, eso no inhibe el hecho de que, por ejemplo, como usted cita, Shu también tuvo encarnaciones. Entonces, a través de las encarnaciones y de las historias y hechos de esa encarnación, algunas funciones o algunos poderes de esa divinidad se exaltan más que otros. ¿Tá? Porque algunas funcionalidades obedecen netamente a la etapa de irumolé, que es más en cuanto a la sustentación de la propia creación, y otros poderes, otras virtudes de esa divinidad obedecen más a la parte de cuando él encarnó. ¿Tá? Por ejemplo, Eshu, cuando pasó por la tierra, uno de los lugares donde él pasó fue Yelu, en el estado de Kiti. Y cuando usted conversa con sacerdotes de Eshu de ese lugar, le cuentan historias hazañosas sobre Eshu, desde que era un niño que causaba muchos problemas, inclusive
un niño que a través de artimañas hizo deponer a un rey poderoso de esa región. Entonces, ese papel travieso, vamos a decir, de Shu fue el que se fue exaltado en el tiempo, justamente por la vivencia de esa encarnación de Shu haber quedado mucho más fresca y viva en el recuerdo de los habitantes de esa región. Perfecto. Tengo otra pregunta que llegó aquí que dice, ¿Orishá nos elige o forma parte de nuestra predestinación? En español también. En español. Dentro del concepto de Yeye, ningún Orishá elige a la persona, ¿tá? Los orishás son más bien vistos como o parte del linaje de la persona o divinidades que complementan el destino de la persona, ¿tá? Si vos le preguntas a un yorubá cuál es el orishá, o cuál, por ejemplo, vos vas a consultar con un yorubá y le preguntás cuál es el orishá, él te va a decir cuál es el orishá más indicado, o en formas más pragmáticas de explicártelo, te va a decir cuál es el orishá que tu orí más precisa, ¿tá? Pero él no te va a decir, el orishá que te protege o el orishá que te eligió es tal o cual, ¿tá? Lo que pasa en la cultura yoruba es que normalmente toda familia, todo linaje ya tiene un orishá ancestral. Los yorubás que son todavía conservan el tradicionalismo, cuando ellos nacen ya encuentran orishá dentro de la casa y ese orishá fue heredado tanto por parte de padre como por parte de madre, ¿tá? Y eso hace con que todas las personas que nazcan en ese linaje sean directa o indirectamente iniciados o pactuados con ese orishá. Pero, siempre existe un pero, toda persona tiene un orí y un orí no es igual a otro. Entonces cada persona tiene un destino a desempeñar que puede ser diferente al de tu hermano, el de tu padre, el de tu madre, el de tu tío. Y eso no quiere decir que más allá de vos iniciar tu culto al orishá de tu familia, no precises otros orishás que van a ser orishás que apoyan tu destino o complementan o te van a brindar herramientas para desempeñar correctamente tu destino. Entonces cuando hablamos de los orishás que se relacionan a una persona determinada dentro de la óptica netamente yeye, siempre es muy complejo de responder. Muy bien, tenemos una pregunta en portugués que dice, ¿existen categorías de orishás? Categorias de orixá, eu imagino que a pergunta diz a jerarquias, né? Existem sim, tá? Jerarquias. Mas existem jerarquias desde um ponto de vista conceitual, tá? Porque a cultura iorubá é muito diversa. Então, se você pergunta, por exemplo, para os sacerdotes de um orixá, qual é o orixá principal, a resposta sempre vai ser a mesma. É o orixá de aquele sacerdote. Se você pergunta para um babalago qual é o orixá superior, ele vai dizer Orumila. Se você pergunta para um grupo de Oni Xangô qual é o orixá superior, ele vai dizer Xangô. Se você pergunta para Oloxum, tá? Os sacerdotes de Oxum, qual é o orixá superior, ele vai dizer Oxum. Então, esse critério, essa forma de ver o orixá em seu estado mais puro, tradicional, es lo que muchas veces genera debates que no le van a lugar nenhum aquí, entendeu? Porque lá, mismo você considerando que seu orixá, sua divinidade é superior, considerando isso não te otorga o direito de menosprezar a divinidade do outro, certo? Então existem categorias sim, desde o ponto de vista pragmático. Por exemplo, como expliquei no começo, que tem algumas folhas, alguns materiais que a gente utiliza que são considerados orixá, pela sua relevância espiritual. Porém, não tem a mesma importância que um irumolé ou com um orixá de aqueles que normalmente não estamos acostumados a venerar e seguir, tá? Mas tem sim, tá? Mas quero que fique claro isso, tá? Falando de competência ou de que orixá é melhor que outro, não existe. Assim como dei a explicação do irumolé e o corpo humano, aplica para essa resposta também, entendeu? O cérebro ninguém nega que é vital para o desempenho de um corpo, entendeu? De um sistema vivo. O coração a mesma coisa, os rins a mesma coisa, o estômago a mesma coisa, tudo tem relevância. Tudo tem relevância. E mesmo o cérebro sendo um computador, entendeu? Se ele não tem um corpo vivo, se os restantes órgãos não mantêm o corpo vivo, de nada vai servir o cérebro. Até porque se ele não recebe oxigênio, ele vai morrer. Entendeu? Então, todos os irumolei orixás são funcionais, com outros, interagem entre eles. Agora, na hora do culto, na hora da estrutura social humana,
que é o que conhecemos como Ixexé, aí sim, cada orixá tem seu corpo sacerdotal, suas tradições próprias, sua própria relevância, que pode ser maior ou menor dependendo do contexto, dependendo da cidade, dependendo de um monte de fatores.